Meu, eu vi uma obra-prima esses dias. Esses dias não. Olha, você já leu 1984? Não. Tem o Big Brother, Sei. 1984. Que é o cara que vigia todo mundo por tela de TV. Aí a Fly, que era uma integrante do BBB, eu achei isso aqui incrível, assim, num nível muito incrível. A Fly, participante do BBB, acho que do ano passado. Ela gravou um vídeo no Story, dando o livro capa dura do 1984 pra irmã. Gravando não, assim. Aí a irmã abriu e o livro era a caixa de presente. Porque ela cortou as páginas do livro e encaixou um iPhone dentro. Então a menina abriu o livro e tinha um iPhone com as páginas cortadas. Mentira. Não acredito. Ela era do Big Brother, velho. Mano, tudo se encaixa assim de um jeito muito perfeito. Eu achei foda. Mas era de fato um livro, então. Era o livro, capa dura do 1984. Aí é brilhantão. palhaçada. Aí é palhaçada. Tudo se conecta. Nossa senhora. Podia dar a porra do celular e falar Big Brother. E daí acabou. Picotou o livro todo, pô. Eu acho que ela não sabia do Big Brother. Do livro. Eu acho que foi. Ah, então perdeu o brilhantismo. Não, Porque é brilhante porque é ali, ó, espontâneo, surgiu achei- naturalmente. Por que ela pegaria esse livro? O destino é belo, às vezes. Não, porra. Eu achei que ela tinha... Nossa, eu vou fazer isso. Daí se ela não fez isso, eu falei, então vai se fuder. Mas aí que é legal, se ela tivesse feito, eu ia falar, vai se foder. Eu acho pior, porque agora que eu sei que ela não tinha um motivo pra picotar o livro inteiro. Tá aí, né? Eu achei esse um bom começo de podcast. Então esse vai ser o começo. Então todo dia a gente vai trazer uma notícia absurda. Tosco. Caralho, nada a ver. Acho que é bom a gente se apresentar, né, então. Eu tô achando muito esquisito a gente gravar uma conversa. Eu só não tô pensando que estamos gravando a conversa, estou pensando... Tem uma porra de um microfone desse tamanho na minha cara, mas... Tirando isso, tá normal. Então vai aí, se apresenta primeiro. Os mais velhos. Eu dispenso apresentações porque eu tenho vergonha de mim mesmo. Caralho, referenciou aí. Essa aí foi bom. Você escutou essa aí? Você escutou? Aonde quer que você esteja. Eu sou o Diogo Esperro, metade brasileiro, metade boliviano, baterista, filósofo e sonhador. Ah, não, velho. Mais Eu uma devia vez. ter me apresentado primeiro. Se fudeu. Eu sou o Bruno Santos e é isso aí só. Não tem mais nada pra dizer. O cara já referenciou duas coisas ali. Ah, não. Nosso podcast é um podcast sobre música e o que mais? A princípio, a gente espera que esse seja o projeto que vai pra frente, que a gente se envolve. E aí a ideia de fazer o podcast já tinha surgido antes, né? Porque a gente tem várias conversas que são interessantes, então pode ser que a gente tenha alguma coisa a dizer. Sobre coisas, música, cultura, enfim. Daí a gente sacou... Eu lembro que eu falei uma vez... uma vez eu tava falando com uma amiga, ela me perguntou por que eu acho que o Nirvana não é tudo isso daí. Daí eu falei, porra, então calma aí. Aí eu me expliquei. Aí falei da banda, falei da época, falei do contexto sociológico e tudo mais. Daí ela falou, nossa, que massa. Daí eu pensei, porra, talvez outras pessoas queriam saber isso daí. Porque eu quero saber isso daí, né? Dados? Tenho dados sobre isso? Nenhum. Olha só, sentiu uma semelhança com alguém aí que a gente critica, mas... Mas eu vejo que as pessoas se interessam, né? Quando a gente troca essas ideias. E daí tanto eu quanto você, a gente gosta de trocar esse tipo de ideia. E o fatídico dia que você chegou e falou, vamos fazer um podcast? Daí acho que você explica aí por que você chegou com essa ideia. Não tenho essa confiança toda de que minhas conversas são tão interessantes. Como um sobre-humano aí. Como é que é o nome do teu psicólogo? O cara, inclusive, não tem mais psicólogo. Ele falou, não vai dar mais. Mudou meus horários de emprego. Mas Caralho. era Diego. Quer dizer, é Diego, mas Bom, não é mais meu eu psicólogo. ia falar alô, Diego, mas então... Alô, qualquer psicólogo que tá escutando isso daí. Vamos me atender aí. Brunão tá aí, ó. Mas um colega aí me convidou pra fazer um podcast pra lançar seu single.
podcast foi adiado, não fizemos ainda, mas me aqueceu o coração a sensação de existir a possibilidade de alguém ouvir o que eu quero falar. Já que ninguém quer conversar com a gente fala e vocês escutam. Então, quem está se propondo a ouvir, lamento, mas boa sorte. Um grande agradecimento, né? Um grande obrigado. Desde já. Talvez você seja responsável por manter esse projeto em pé. Porque os últimos projetos ninguém ouvia e todos acabaram. Ai. Bom, pra dar um contexto, eu e o Diogo tivemos banda, projetos aí, tivemos projetos de ter um projeto duo. Mas isso não morreu, isso tá em pausa. Estão todos em hiato. A banda acabou. Mas eu gosto de acreditar que tá em hiato. Eu já acho mais que acabou. Mas tudo bem também. É isso, né? Acho que meio que pra gente não ficar parado completamente na produção de alguma coisa, a gente gosta de tentar coisas novas. E empreender ideias e... É porque pra quem não sabe, eu já sou um administrador formado pela Federal. Coitado. E o Bruno também. Informação, né? Um aspirante a administrador. Então temos aqui um mercenário com diploma e um mercenáriozinho no caminho. Né? O que não faz sentido nenhum. Se você olhasse a nossa lata, você ia saber que, caralho, o que esses caras estão fazendo de administração? No geral, perguntam... Você veio assistir uma aula diferente aí? Na faculdade? Você é aquele cara que pegou a matéria isolada, né? Por que você escolheu fazer essa matéria aqui? Você pinta unha? O que teu pai acha disso? Essa é uma boa pergunta. E esse cabelão aí? E esse cabelão aí é bom. E esse cabelão aí, acho que a gente é a exceção dos cabelos curtos. Eu descobri que eu tinha um apelido lá na Federal e eu não sabia. O cara do Xerox me chamava de Jesus. E eu nem era amigo do cara do Xerox. E daí, tipo, alguém da minha sala foi me procurar lá e falou... Passou um menino aqui que tem um cabelo assim, não sei o que, não sei o que. Ele falou, o Jesus? Meu Deus. Tipo, é o Jesus. Não tem, não é? Ele é o Jesus. Caralho, eu nem... Legal, você nem sabia. Posso pegar, por favor, a pasta 17 de teoria geral da administração. Caralho. Pra eu pegar o bagulho? Eu tirava o xerox e ia embora e... Então o lance do cabelo é realmente um lance. Eu acho que sim. Mas se a gente for entrar no negócio do cabelo e sobre Jesus, a gente vai entrar naquela questão do meu inconsciente, do mártir. Eu não quero expor isso aqui, não. Então, pra mudar de assunto rápido, quando fala de Jesus e cabelo longo, eu lembro do John Lennon falando somos mais populares que o Jesus Cristo. E quando você fala disso, eu lembro de... Não sei se devia falar isso. Eu lembro de pessoas que são relacionadas a uma igreja que vem da Revolução Protestante. Nossa. Que guarda um dia específico da semana. Que tem escolas que eu estudei. Que lá que, pô, morreu porque falou isso daí, ó. Desafiou Deus, desafiou Jesus, esnobou, blasfemou. Ih, esse aí eu não sabia. Acho que do jeito que eu falei, ninguém vai saber, né? Não, foi bem sutil. Acho que outra coisa que a gente devia falar é que a gente tá gravando na área externa, então acho que é o primeiro podcast aí. Temos um recorde. Não é recorde, né? Sei lá. É uma quebra de paradigma, né? Um podcast gravado na área externa de uma casa e não num estúdio ou uma casa. A gente... Talvez isso deu uma atmosfera legal, né? De, tipo, sonzinhos. Ou não, vamos ver. Tá vendo esse grande sucesso dos anos 2006, gente, que você tá escutando? Esse é o programa de música que vai falar sobre as músicas que tocam enquanto o podcast está passando. Era isso que eu tava esperando. E aí a gente... Passou? Vai ser foda se tiver um carro de som, né? Se chegar alguém com um carro de som... Aquele pra fazer aquela de aniversário, declaração. assim?
Esse ia Pô, ser esse aí é foda. legal. Tá, É bom beleza. que acho que esse horário não tem carro do ovo. O carro do ovo é foda. Aqui não passa carro do ovo, não. Puta Barra merda. Casa Às do vezes... Pode falar Posso. palavrão? A Pode, gente que é os né? donos. Pode, né? Eu não sei como é que é as políticas, né, do palavrão no Spotify, sei lá. O que eu tava ouvindo outro dia falava. Então, beleza. Mas eu não sou um grande conhecedor de podcasts. Mas como a gente é o dono, então eu vou falar. Porque assim... Eu naturalmente falo, né? Então não tem muito o que fazer. Dá pra fazer pi depois. Nossa. Vamos fazer pi quando a gente falar alguma coisa que seja boa. Quando falar o palavrão, deixa solto. Falou uma coisa muito inteligente, né, já pi. Que não... Começou a falar um negócio que parece que vai ser um raciocínio lógico, assim, bota um pi. Pi. Até acabar. acho que fomos longe demais também. Então vamos voltar no tema. Voltar, nem chegamos. Vamos voltar porque a gente se propõe a fazer. Pra chegar onde a gente quer chegar. Para o primeiro negócio aqui, a gente pensou... Vamos falar sobre alguma coisa que tá em alta ou vamos falar sobre coisa que a gente quer falar? Daí o Bruno falou... Pô, não, eu quero falar sobre a coisa que eu quero falar, senão eu vou desanimar. Daí eu falei... Vamos fazer isso então. Eu só falei só por... qualquer coisa eu falei, hein? Eu falei que eu podia pesquisar. E... Daí a gente decidiu desenrolar sobre 2 assuntos específicos, né? Fala aí qual que é o que você pensou. Acabou que o meu assunto achei um ponto de conexão com coisas que estão em alta. Então, lamento. O seu tema é um assunto frio. O meu tá, porra, lá em cima. Então me a gente mama. vai bombar por causa de mim. O meu assunto vai ser o quê? A famosíssima e muito importante pra música mundial, Motown Records. Vou falar aí sobre um pouco sobre a história, contexto, sei lá, o que a conversa provê de espaço para que eu explane todo o meu conhecimento sobre a tal obra. Você vai meter o gancho do Bruno Mars com o Anderson É Paak? lógico. Pô, mas achei que isso era... Tipo, você ia ter que falar disso, né? Porque... Mas tá em alta. Eles lançaram um vídeo hoje. Olha só. Não vi o vídeo. Olha aí, esse programa traz informação, pô. Traz informação. Programa de notícias. E você, Diogo, vai falar do quê? Eu vou falar sobre o documentário que saiu no dia 30 do mês passado. O Dave Grohl foi diretor de um documentário que se chama What Drives Us. E é sobre como que as bandas elas saíam fazendo turnês com as vans e como que isso influenciou na carreira delas. Aí ele falou com um monte de gente, tipo, gente gigante, tipo o Ringo Starr, ele falou com o Steven Tyler, falou com o Ben Harper, falou com uma porrada de banda, assim. E daí tem vários depoimentos bem legais. E fazia um tempão, assim, que eu não... Eu gosto bastante, né, de documentário que envolve música. E aí, quando ele falou que ia lançar isso, eu pensei, nossa, isso aí vai ser massa. No dia que saiu, eu assisti no mesmo dia, assim. E no final do bagulho, eu tava pensando... Que massa. Isso aí me deu um pouco de vontade de viver. Pra quem não me conhece, sabe que isso aí é meio difícil. Pauta fria total. Não, eu tô falando sobre experiências, sobre sair da rotina. Pauta fria, ninguém ouve rock. O Dave Grohl falou que a Billie Eilish é o novo Nirvana. Você devia falar da Billie Eilish. Eu acho que você tá trazendo as informações erradas, porque ele falou que a Billie Eilish é o novo Kurt Cobain, não falou que é o novo Nirvana. Ah, entendi. O que é mais impactante. Diogão, inclusive, tá nos 27. Qual a sua expectativa pra essa idade? Porra, eu sempre, não sempre, mas faz uns anos já que eu faço a piada de que não ia passar dos 27, né? Chegou, né? E a minha irmã falou, Diogo, esse ano não. Se você morrer, eu vou atrás de você do jeito que for, eu vou ficar te perseguindo no sobrenatural. Daí eu fui fazer uma viagem, né, sozinho, e todo mundo tava num climão meio desgraçado, ele vai morrer nessa. E
Não morri. Até voltei com um pouco mais de vontade de viver. E desde então eu não tenho mais feito essa piada aí. Mas eu realmente... Se acontecer, vai ser engraçado. Porque daí vai ser foda, né? O cara falou. Olha aí, ó. Na hora que desistiu, né? Chegou lá, porra, acho que não é uma boa ideia. Desistir é uma palavra forte, né? Mas... Deixou meio de escanteio. Em hiato, como todos os outros projetos. Acho que é isso. Cara, a primeira coisa que eu gostei foi que ele começou, o Dave Grohl, né, no caso, quando ele tava falando sobre como ele tava pensando no documentário, ele falou, eu vou chegar nas pessoas e vou falar, e aí, como é que era sair de van? Porque é uma parada diferente, né, uma parada massa, assim, você vai ficar, no caso lá, eles ficavam meses, assim, tipo, às vezes 2, 3 meses viajando dentro de uma van e que eles levavam tudo, era todos os equipamentos pra tocar, a banda toda, e daí, porra, se você tá levando todos os equipamentos para você tocar, mais 4, 5 pessoas dentro de uma van, não sobra muito espaço. Então você tá o tempo todo com essas pessoas. E daí ele falou que era ao mesmo tempo nojento e reconfortante, tipo, era massa. E daí eu pensei, nossa, isso aí vai ser loucura. O que aconteceu foi que, ao longo do documentário, ele mesmo falou que ele estava esperando que as pessoas elas iam falar sobre anedotas. Aconteceu isso, aconteceu tal coisa. E, na real, virou uma parada muito mais profunda. Que é aí que eu vou falar que é uma parada sobre o que a gente precisa agora, tipo, uma pauta atual, que é relações, tá ligado? Lançou a pauta quente. Gostou dessa, né? Vem. Receba, Bruno. A gente tocava e, tipo, eu sinto falta de tocar, né? A gente nunca saiu, tipo, vamos viajar e tocar em tal lugar. Mas só de ir tocar em um lugar já era muito foda, assim, já era muito massa. Então, você imagina se a gente conseguisse pegar uma Kombi, uma van, qualquer merda e fosse viajar pra tocar, assim. Meu, isso aí é um rolê que eu tenho muita vontade. Nossa, isso ia ser muito, muito, muito massa. O Diogão tem 2 vans à disposição. Pô. Essa viagem aí que eu falei que eu fiz, eu fui viajar de Kombi sozinho. Pelo Paranazão. E fica pra outro podcast essa história. Caso seja um dos projetos que vai longe, né? Descobri aí nas minhas pesquisas que a Motown, que era uma gravadora, então tinham vários artistas e eles tinham uma banda própria. E eles entravam todos num ônibus com os equipamentos e todos na banda e fizeram turnês nos Estados Unidos inteiro. Na década de 60. E todos negros. Então aí é um lugar que intercala os nossos 2 temas. Pô. Olha aí aqui, ó, conexões. Mas a experiência deles eu acho que assim, um tanto quanto diferente, porque eu acho que poucos são as experiências negras compartilhadas nesse documentário. Eu lembro do Ben Harper. E eu assisti o começo, mas decidi parar pra que fosse uma surpresa aqui. Pensei lá no futuro. E eu lembro só da banda dos jovens lá. Que eles estavam falando lá, depois você explica melhor. Tem esses moleque. E tem esses moleque aí, mas daí me fez esse lance assim, porque também as bandas do documentário são mais anos 90, eu acho, né? Acho que pega uma galera dos anos 70. Que o lance de fazer tour em van começou em 79. Com uma banda de Vancouver. Olha só, hein? Tava tudo... DOA? Isso aí eu anotei. Porque olha só. Talvez eu não lembre o nome deles. Mas você falou que ele entrevistou o Ringo. Isso é uma notícia aí, ó. Os Beatles nunca fizeram viagem de van e ficavam viajando de van direto. Eles iam de van, tocavam, voltavam pra casa. Eles nunca dormiram em hotel. Meu Deus! Como assim? Bom, é que é diferente, que é mais na Europa, Inglaterra, né? Porque daí dá pra voltar. Eles faziam, ele falou que um dia, o Ringo Starr falou que uma vez eles estavam viajando e aí estourou o vidro do carro. Meu Deus, que? E aí eles deitaram um em cima do outro. Quem ficava em cima tomava uma dose, eu não lembro qual que era a bebida, mas tomava uma dose do bagulho, e daí
quando ficava frio demais, essa pessoa descia e daí eles ficavam, tipo, nessa de ficar trocando. Eles deitavam em cima do outro, quem ficava com muito frio em cima tomava uma bebida, quando ficava frio demais trocava e ia o próximo, assim. Eles ficavam nessa escadinha. Voltaram assim pra casa, ele falou. Acho que foi bom. É melhor do que não fazer show. Você tá pensando numa piada. Não deu, eu perdi o tempo. Perdi o tempo. Ó, mas o que eu falei é DOA mesmo, o nome da banda, é uma banda de Vancouver. Em 1979, eles eram famosos por ser a banda que tinha uma van. Daí, Vancouver, pra quem não sabe, faz fronteira ali com os Estados Unidos, com Seattle. E daí eles foram pra lá e começaram a fazer, tipo, show, assim. Eles que fizeram o lance de mapear quais eram os lugares que podiam tocar, tá ligado? Aí, nessa, eles conheceram uma banda que essa talvez você que tá ouvindo aí já conhece, que é o Black Flag. Você conhece, né? Tipo, assim, não daquele jeito. Não é um grande conhecedor da discografia, mas você sabe que existe. Sim. E aí, eles fizeram amizade. Quando eles chegaram em Los Angeles, eles conheceram o Black Flag e daí trocaram informações. Daí falaram, a gente passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quando vocês quiserem chegar lá, né, quiserem tocar em Vancouver, passem por esses lugares, tá aqui o nome das pessoas, o nome dos lugares, e aqui, dependendo da cidade, tem um lugar que vocês podem dormir, tipo a casa de alguém que vocês podem dormir. Meu, que massa! E daí eles fizeram o caminho, voltaram, um dia dos caras do Black Flag foram lá em Vancouver, fizeram esse mesmo esquema, e aí eles começaram a fazer um circuito, tipo, do país inteiro, tipo, a vida dos caras era, fazia a turnê com a van, atravessava o país, de um oceano no outro, assim. Nossa. Daí chegava, preparava outro show e saía de volta. Muito massa. Essa parte do documentário é bem legal porque eles fizeram uma animação, porque, né, não tem registro dessa parada. Daí tem uma animação deles saindo com a van, deles mostrando, passando tipo essa folha com os negócios. É muito da hora. E parece que quando você tinha um lugar desse de... vou chegar em tal lugar e tem uma casa que eu posso ficar. Isso era um lance, assim, de... Meu Deus do céu. Caralho, eu tenho um hotelzão foda pra eu dormir. Porque é bem melhor você dormir que seja num colchão mofado do que todo espremido na caixa de som, né? Então, nossa, que massa. Isso eu achei bem da hora. O resto do documentário, ele é muito legal, mas pelas experiências daí. Mas acho que enquanto você for comentando alguma coisa, daí eu vou falando o que me... isso aí se relaciona com tal história de tal pessoa, tá ligado? Acho que fica mais legal do que se eu falar... e daí tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez aquilo. Bom, tinha esse lance aí do ônibus, né? Da gravadora. Então eram muitos artistas. E as experiências que eles compartilharam da época é de eles terem mudado alguma coisa, porque quando eles iam viajar pro sul dos Estados Unidos na década de 60... Aí o bicho pegava. Porra. Segregação total. Tinha show que eles faziam com as plateias separadas. Caralho. Separada. Tem até foto lá de tinha um corredor no meio e daí parte pra um lado, parte pro outro. Apanhava da polícia, mesmo em banda, com a galera famosa já. Tipo Marvin Gaye, The Miracles, tinha Diana Ross também, que viajava junto. Então, um climão, né? Mas daí eles estavam na mesma época, né? Tensão social nos Estados Unidos, Martin Luther King, então eles meio que encontravam com ele, tem fotos juntos. E a música deles começou a amenizar o climão. Começou a tocar música deles em rádio de música branca, porque tinha até as rádios eram separadas, né? Com sucessos muito expressivos a ponto de tocar em todo mundo. Essa rádio que se comentou era tipo rádio universitária? Porque nesse documentário do What Drives Us, eles falam sobre como as rádios universitárias foram importantes nesse movimento de sair e fazer em tour de van, porque isso está muito relacionado com o movimento punk, né? O movimento punk surgiu na década de 70, ali em 77. E daí em 79 que começou o DOA com o Black Flag a fazer essas paradas. E daí as rádios universitárias, depois de um tempo, que começaram a tocar punk, né? Porque o punk é de quem é excluído, né? Então, teve daí espaço... Em dado momento, teve espaço
a população negra viu que era um lugar que eles podiam se expressar também. Do mesmo jeito que a população operária, né? No documentário, o cara, ele fala... O vocalista do AC/DC, um deles, né? Ele fala sobre como que era pra ele, tipo, ele não tocava nada, ele não cantava nada, daí ele queria ser baterista, na real. Só que daí ele falou, quanto é que é quanto é que eu gasto pra comprar uma bateria? E ele tava trabalhando numa fábrica, e quando ele fez 18 anos ele ficou feliz, porque daí ele falou, pô, agora eu vou poder pegar o turno da noite e eu vou ganhar mais por causa do período, né? Daí ele, com essa grana a mais, foi ver quanto que era a bateria e falou, puta, não dá. Não tem como. E Acho aí que ele... deixa quieto. E daí com isso, ele descobriu que conseguia cantar. E daí ele fala muito sobre isso, tipo, sobre como que o punk, sobre como que o rock and roll dava essa voz pra essa galera, né? Que se a gente for ver em vários períodos da história, é muito sobre isso, sobre a classe operária se manifestando de alguma forma, principalmente no movimento punk. Até fora e dentro do Brasil, né? O cenário do punk ali em São Paulo era isso também. muito operário. O lance das rádios que você perguntou, eu não sei a importância das rádios universitárias, mas eu sei que tinha essa segregação entre rádios, e um dos hits da Motown que fez o lance dos jovens brancos irem comprar disco de uma pessoa preta, só que as capas dos discos de pessoas pretas eram de pessoas brancas. Caralho. Eram pessoas brancas nas capas. Inclusive tem um muito importante, um som muito famoso do Marvin Gaye, não lembro o nome do som, mas que é dele, e a capa é um casal branco numa praia, assim, lindão. Entendi. Mas até certo ponto ali tinha... Assim, tem esse lance, né? De importância da voz de povos de minoria. Nessa época, meio que o Berry Gordy, que é a pessoa importante, o cara que inventou a gravadora e administrava tudo, meio que dificultou que os artistas falassem sobre política. Ou, assim, não era comum na época, e também ele dificultou que isso acontecesse. Porque ele queria ser aceito. O lance da gravadora era fazer música pop. Era ser número 1. E ele fazia o máximo para isso. Inclusive, um lance muito... Aqui, ó. Conexão com as nossas áreas. Motown, porque eles eram de Detroit, que era a Motortown, porque tinham indústrias. O Barry trabalhava na indústria. Ali estourando o Fordismo. Então ele, trabalhando lá, pegou as coisas do Fordismo e levou pra música. A gravadora era dividida. Tinha desenvolvimento de artista, tinha áreas de uma empresa, assim. A gravadora ficava num lugar da cidade, eles compraram uma casa, assim, e foram com o tempo comprando mais casas na mesma rua. E cada casa era uma parte de uma empresa, de uma indústria que fazia música. Era bem assim, vamos fazer o máximo de letra de hit pra chegar lá e porra, estourar. Inclusive tinha voto pra saber, e aí, vocês acham que isso aqui é hit ou não é hit? Eles votavam, se mais gente achava que era hit, lançava. Tipo uma comissão, assim? Tipo uma comissão. Caralho. O desenvolvimento de artista era pra deixar os artistas mais aceitáveis, entre aspas, né? Bem entre aspas, pra serem consumidos. Então tinha desenvolvimento de artista pra eles ficarem mais de postura, pra não fazer muita cara e boca cantando, vestido arrumadinho, sem mascar chiclete, pra ser aceito. O que é um lance disso aí, né? Tipo, o que eles tiveram que fazer, qual que era o pensamento do presidente ali, entre aspas, da empresa, pra que rolasse. Isso era em que época? Ele abriu, né, em 59, começou ali a estourar brabão em 61, 62, com o som do The Miracles, eu acho. É isso aí, uma loucura mesmo. Me perdi no raciocínio. Eu não sei se ele tá envolvido, mas quando eu vi o documentário, eu pensei... A primeira vez que eu vi, não, né? Mas daí eu revi, porque eu pensei, eu vi faz um tempinho, então vou dar uma olhada. Fala do Charles Gabriel, que ele é um músico bem
Ele toca saxofone. Pensei se ele talvez estava junto nessa galera. Não. Acho que não. Porque, assim, tem esse lance dos Estados Unidos ser muito grande também, tem as áreas, né? Eu também fiquei pensando, nossa, mas e esse artista? Esse artista foi procurar e não tinha muito a ver porque era de outra área, assim. Esse cara, eles produziam muito em Detroit no começo, depois foram pra Los Angeles, tipo, em 73, por aí, sei lá. 72, 73. Então, depois que eles espalharam, teve mais gente. No começo era bem focado numa galera ali em Detroit, que tem um lance muito marcante que eu ouvi no documentário, é que as crianças em Detroit sofriam bullying por não saber música. Por não saber tocar? Ou o quê? Não saber cantar, principalmente. Se não soubesse fazer umas coisas difíceis, assim. Tipo, tinha que cantar todo mundo junto em harmonia de vocal, fazer... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio que os caras batiam no corpo pra fazer som? Sabe disso? Handboney. Sabe o que é isso? Não. É um estilo de música que veio lá dos escravizados do sul, em que acho que meio que pelo lance de não ter instrumento, eles batiam no corpo pra fazer o ritmo. Isso virou uma prática depois. Um estilo de música. Então a galera sabia fazer umas músicas foda, cantar em harmonia, e se o moleque não soubesse isso... Isso quando o Berry Gordy era criança, então é meio que... Acho que é 40, 50. Um lance, né? Uma safra de músicos aí vindo de Detroit, acho que por causa disso. Isso não sabe batucar no seu corpo, seu otário. Pô, é muito louco isso, velho. Os caras tinham que ser tipo o Michael Jackson naquela fita, meu Deus, lá. aquela fita. Né? Nossa senhora. O cara fez beat tudo na boca. Aí não dá. Toma essa na sua cara. Não tem como. Aqui, ó, metrônomo no estado. O cara é um alienígena mesmo. É. Adivinha onde começou? Motown Records. A maior... Jackson's 5 começou lá? Quer dizer, foi um lance. Primeiro, eles mandaram a fita pro Barry. Ele negou o Jackson's 5. Ele negou. Você sentia a moral que os caras tinham. Porra, que é foda. Isso? A gravadora já era foda, né? Na década de 60, se pegar todos os hits, o top 10, eles têm mais número 1, ou mais top, não lembro os números, que se somar Beatles, Stones e Elvis Presley. Sério? Sério. Os caras trabalharam mesmo. Os caras trabalharam. Fordismo estralando. Nossa, não tem... Alienação do trabalho, foda-se. Ali. Então eles já eram muito grandes no final dos anos 70. E o Jackson's 5 mandou fita, acho que no começo dos anos 70. Eu falei certo? Eles eram muito grandes no final dos anos 60. E o Jackson 5 mandou a fita no começo dos anos 70. Tá. Daí ele negou. Daí eles rodaram em umas 3 gravadoras. E depois um dos Jackson 5 lá, um dos irmãos do Michael, mandou de novo pro Barry. E daí ele falou, tá, vamos ver se dá. Daí ele aceitou a fita e fez o rolê rolar. Usando de gancho a Diana Ross, que era uma artista deles. Então o primeiro disco do Jackson's 5 se chama Diana Ross apresenta Jackson's 5. O bagulho não é brincadeira, não. Isso me fez lembrar, não tem a ver com acho que não tem problema, com né? os nossos temas, mas tem uma banda que eu tô ouvindo, que foi o Smiggle. Um abraço pra você. Então a gente pode ir aqui, quem quiser fazer que nem o Faustão. O Smiggle, que é filho do Ronaldo, irmão do Felipe, uma fera, tanto no profissional quanto no pessoal. Meu amigo desde o Jardim 3? Ixi. Acho que é Jardim 3. Bom, ele me apresentou uma banda que se chama Tiger Cub. E daí eu escutei, eu falei, nossa, massa? Tipo, massa, assim. Eu pensei, porra, que som da hora. E são 3 moleque. E... eu tava ouvindo, escutei, eles tinham vários EPs, singles, assim, no Spotify. Tinha um único álbum. Daí eu escutei o álbum, falei, nossa, o álbum é da hora. Só que é meio esquisitão, assim, tipo... Não é que ele é, sei lá, não é progressivo nem nada, mas eles, mesmo fazendo as músicas em 4x4, eles deixam umas acentuações nos lugares que são incomuns. Então, você tá ouvindo e você fica meio... Porra, caralho, o que ele tá fazendo? E é bem da hora. Eu pensei, por que não virou? Tipo, tinha vídeo... Eu via vídeo deles e eles começaram a lançar algumas coisas uns meses atrás.
que, tipo, as bandas que eu toquei, a Telúrica ou a Darko, tinha mais visualização que os vídeos dos caras. Eu pensei, caralho, isso aqui tá no Vevo. Sim, eu Tá lembro no que Vevo, você não tá... Que isso, cara? É. Vamos aí. O que tá acontecendo? Vocês Falta são marketing, branco? Falta SEO. Vocês são branco. Vocês são brancos. Vocês são branco e não tem visualização. Daí, o Pearl Jam, o Stone, que é um dos guitarristas do Pearl Jam, ele usou uma conta, acho que a conta do Facebook do Pearl Jam, e postou um vídeo que eles lançaram faz poucas semanas, assim, que a música se chama Funeral. Daí é diferente, que é só ele tocando violão, daí tem cello, violino, mas eles gravaram numa igrejona, assim. Nossa, que Então legal. é massa. É outra pegada do som, mas é bem bonito a música, assim. E daí ele elogiou, assim, falou, nossa, que banda legal, não sei o quê. Apadrinhou bonito ali. Putz, eu falei, nossa, vai. assim, agora vai. Daí, quando eu fui ver depois Eu vi esse vídeo 1 hora depois que eles tinham lançado, acho que não tinha 100 visualizações. E daí, depois eu mostrei, acho que... Eu não lembro quem eu mostrei. Tipo, não tinha chegado em 1000 visualizações. Depois que o Stone postou lá, 14 mil. Nó. Eu falei, nossa... É, que massa. apadrinhou legal, né? Isso é bem legal, né? Acho que a gente podia mandar o nosso som pra ele comentar. O que você acha aí? Fala o que você acha no seu Twitter. Vamos fazer. Mas e aí, eu fiquei meio... Qual que é a experiência da viagem que eles compartilharam, assim? Tipo, não as experiências pontuais. O que une tudo, né? É, o que o... Fala aí, esqueci o nome dele. O Dave Grohl? O que ele falou que tem em comum ali? Isso é o bagulho, tipo, ele tava falando, eu achei que eu ia só ouvir várias histórias, mas tem alguma coisa que faz todo mundo fazer isso. Porque nada garante que aquilo vai se pagar, né? Nada garante. Você tá saindo, indo em lugares que te deram um endereço, que você vai falar com a pessoa pra você tocar. Ainda mais naquela época, né? Tipo... Não tinha Quem que é a pessoa que vai... Você não tem um evento no Facebook pra você chamar as pessoas e falar, vai lá, eu vou tocar lá. Os caras chegavam no lugar e às vezes tocavam pra 5 pessoas, entendeu? A gente com um evento no Facebook... Às vezes tocava pra 5 pessoas. Contando a minha família. Essa aqui foi a parada legal. Que o nome do documentário é justamente o bagulho de... o que te move, né? What drives us é o que faz... O que te direciona, alguma coisa assim. E... Era o desconhecido. Todo mundo queria sair de casa e fazer alguma coisa. O Ben Harper falou um bagulho que eu achei bem massa. Ele gravou uma música com aquela guria que uma vez a gente foi fazer um ensaio e daí eu mostrei a música e você falou, o que você tá ouvindo, Diogo? Lembra que eu falei, olha essa percussão. Sim, é a Vanessa da Mata, mas Vanessa é um da monte. Mata, Vanessa da Mata. Ele gravou essa música com ela. Ih, caralho. Mas ele é um artista solo, só que ele tinha uma banda. Tipo, ele tem uma banda que tá com ele. Sim. Mas o nome dele não é... Ele não é tipo o Dave Grohl, que é do Foo Fighters, ou o Dave Grohl, que é do Nirvana. Ele é o Ben Harper. Tem uma outra história dele bem legal, vou contar depois. Mas essa primeira parte, né? Ele falou, ninguém pega uma guitarra e pensa, eu vou fazer uma música pra conseguir um contrato de $1 milhão. Eu vou fazer uma música pra conseguir tocar na rádio e conseguir tantas coisas. Tipo, não é baseado numa métrica. As pessoas fazem isso com podcast. É baseado em você fazer algo que seja verdadeiro e que daí isso vai ressoar. E, tipo, as pessoas vão escutar. O contrato, a gravação, a grana, os shows, isso vai ser uma consequência. Então, a única coisa que você faz é você se expressar. E quando você se expressa, você registra. E você só tem uma opção. A tua única opção é pegar a tua banda, se enfiar num carro e sair por aí e conquistar o mundo. E daí eu falei, caralho, sim, cara. Tipo, eu lembro que quando eu era menor, eu vi uma entrevista do Kurt Cobain, ele falando nessa pegada, assim. Você não tem que fazer a parada porque você quer ser famoso. Não é pra você fazer uma carreira. É porque
você quer fazer isso daí. E daí eu pensava, cala a boca, né? Tipo, o que você tá falando, pô? Você tá fazendo porque você quer viver dessa parada. Mas quando eu comecei a tocar um instrumento de verdade, eu entendi, tipo, não é sobre uma carreira, é sobre você se expressar. Porque até no momento quando a gente não tava fazendo nada, eu e você, né, tipo, de música, assim, eu não tinha outra opção. Eu tinha que escrever, tipo, não dava pra não fazer a parada. É uma parada, é o que te move, é o que te faz acordar de manhã, tá ligado? Olha que bonito isso aí, hein, galera? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? E daí é isso que reflete em todo mundo. Todo mundo tinha isso. Daí tem as questões que estão relacionadas com o punk, né? De não se conformar, de querer fazer coisas diferentes. Tem a ver também com o momento histórico do país, que não tem como separar, né? Como que a sociedade vai influenciar o tipo de expressão cultural que vai ter no momento. Caralho, esses cachorrão aí vão ser foda, né? Depois. Agora que eu vi. Caramba. Mas enfim. Silêncio aí. Brincadeira, nem aqui em casa. Outra coisa legal que eu achei que o Ben Harper falou é que você não quer entrar num carro e ficar 20 minutos com a tua família. Mas você entra num carro e fica 3 meses com a tua banda rodando, tá ligado? E ele falou: se aquela primeira vez que eu saí não tivesse sido com essa galera, não tivesse sido numa van, eu não teria com essa mesma banda até agora. Que é a banda de apoio, né? Se eu não me engano é The Criminals. Acho que é isso o nome da banda. É bem massa, inclusive tem uma música que eu gosto muito deles do Ben Harper com essa banda, se chama Please Bleed. Pra você que tá sofrendo, você que tá triste, pode escutar essa daí. Depois fala comigo em qualquer lugar aí. Eu não sei como é que você vai me achar, mas meu nome é Diogo Sperroco. Vai estar no link, porque a gente sabe tudo de SEO. É isso aí, pra quem não sabe, eu não sei nada de SEO. Mentira, eu sei sim, tá? Se você tá querendo me contratar, não pode, porque eu já sou contratado. O cara tem contrato de exclusividade. Exclusividade. Alô, um abraço, Diogo Salles. Meu Deus, as pessoas vão ouvir isso mesmo. Eu vou ficar com vergonha. Pelo menos o Smigo e o Diogo Salles vão ouvir agora, porque eu vou falar, eu gravei um podcast e falei de vocês. Nossa, tem que falar de alguém aqui. Tem que falar, né? É assim que se faz. Eu falei do Michael Jackson. Eu tenho que mandar um abraço. Abraço, Matheus Voigt. O cara mandou um abraço no podcast, não. Acha que tá no vídeo no YouTube? Live. Agora é assim, problema de auditório. Ai, ai. Você percebeu isso também, tipo, quando você estava fazendo as pesquisas? Pelo que você estava falando, eu penso que no contexto da Motown Records, falei certo? Acho que sim, você sabe mais inglês do que eu. Então é isso. Até tem mais, tipo, não é... O que move eles é mais até do que a galera que eles estavam falando. Tipo, sei lá, tava falando com o Steven Tyler, por exemplo. Pô, o Steven Tyler, né, ele é gigantesco, assim. E daí ele tava comentando sobre... quantas vezes já não chegaram mais de 1000 vezes perguntando pra você? Ele falando com o Dave Grohl daí. Achei que você tava perguntando pra mim. Não chegaram Assim, o Steven Tyler falando com você e o Bruno, né, com certeza. O nível das duplas de conversa são iguais, né? Mas tudo bem, fala o que ele falou. É muito mais importante. Acho que a tua resposta teria sido melhor. Mas tudo bem. O Steven Tyler fala pro Dave Grohl... Quantas vezes já não chegaram mais de 1000 vezes pra você perguntando... eu tenho uma banda, o que eu faço pra eu explodir? Daí ele falou... Todo mundo pergunta isso pra mim mesmo. Você tem que tocar nos lugares aí, nos bares, nos pubs... até você não conseguir mais. Tipo, você tem que tocar até você ficar bom. Nossa, essa frase aí. E daí eu pensei, porra. Então, isso é um bagulho, né? Isso tipo, é ele respondendo hoje, né? É hoje essa resposta. É hoje. Hoje, no meio da pandemia. Você tem que ir nos bares louco. E tocar. Não, cara, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Porque é muito do que a gente pensa quando a gente... usa o meio digital. Aparece na internet. Mas esses caras não pensam muito só nisso também, né? E é difícil de fazer isso hoje em dia, porque tem esse lance na internet.
Acho que isso pode ser um bagulho pra gente falar depois. Num outro podcast, que é sobre... sobre como vai ser a experiência de música ao vivo. Porque eu sinto que antes não tinha muito isso. Sei lá, era bem nichado, né? E em show era uma coisa de gente que gostava de ir em show. E eu acho que talvez as coisas vão mudar, né? Porque... E tanto no sentido de que as pessoas talvez queiram voltar a ir em show, quanto no sentido de que a mídia digital agora tem um outro peso, né? Porque todo mundo teve que dar um jeito de fazer a parada rolar na mídia digital. Todo mundo que tinha como fazer, né? E não é como se... agora todo mundo vai no show, não foda-se aqui. Então, acho que vai ser levantou o sarrafo pra tudo. Mas isso é pra outro papo. O lance que eu queria falar era no sentido de... Tem uma diferença entre você ser um músico e você se expressar e você saber que isso que faz você levantar de manhã e fazer alguma coisa, e de você ser um músico e querer se expressar, mas você não poder entrar num ônibus, você não poder entrar num café, você tem lugares específicos que você pode ir e aonde você pode ir, e daí a parada que você foi ver era de justamente como que essa galera que tem tudo isso já tem mais um peso do caralho de... eu tenho que dar conta de fazer essa parte aqui, que já é treta, e sobrepor todas essas barreiras sociais, né? Então, acho que você comentou um pouco já de como que eles faziam isso. Eles tiveram que fazer uma parada muito regrada, né? Eles, de fato, usaram teoria administrativa para fazer a parada rolar, para ser objetivo, assim. Mas você viu outras coisas que você pensou? Puta... Isso aqui é porque a sociedade é racista e eles tiveram que se esforçar muito mais para fazer a parada dar certo. Quando a gente compara, tipo, o método de produção deles com os Beatles, que é ao mesmo tempo, né? Eles estavam ao mesmo tempo acontecendo. A Beatlemania estava invadindo os Estados Unidos ao mesmo tempo que a Motown estava aparecendo e eles estavam tocando mais. E a gente tem pouca essa impressão hoje em dia ainda assim, né? Mas... os Beatles estavam gravando na Inglaterra, na EMI, um dos maiores estúdios que tinha na época e que repercutiu até hoje. Tipo, ainda existe esse lance. Enquanto eles compraram uma casa, não tinha projeto acústico. Não era um estúdio montado, era uma casa com um quarto que eles colocavam todos os instrumentos juntos para gravar. O reverb deles era o banheiro. A câmera de echo chamber era o banheiro. Eles mandavam o som do mic lá pra dentro pra fazer o reverb dos caras, sabe? Eles falam nisso no documentário e nas coisas que eu leio, falam nisso como legal, né? Mas é o reflexo disso, assim. É uma galera que não tinha essa grana. O Barry emprestou dinheiro da família, $800 da família, pra abrir o bagulho. E começar com gente que também tava começando. Ele começou com crianças trabalhando também, assim, os cantores. O Stevie Wonder era criança, a Diana Ross era criança quando começou, assim, era outro lance. Porque não tinha essa grana toda, né? E, assim, conseguiram fazer o que eles queriam, né? Eles estavam nos números 1 do tempo todo. Mas isso ressoou nos artistas também, né? Tipo, eles chegou um momento que eu acho que é perto do final dos anos 60, que eles queriam falar de outras coisas que não fosse música pop, tipo amor e festa, assim. Que era isso, né? Música pop normal. E o Marvin Gaye, que lançou um dos álbuns mais influentes de todos os tempos, com meio que abrindo espaço para que os negros falassem sobre política nas músicas, que é What's Going On. Foi tipo, ouve essa música aqui. Ninguém achou massa, todo mundo falou, não, a gente não pode gravar essas coisas. Daí ele falou, não, vamos lançar. Daí eles lançaram, deu certo, daí os caras permitiram, o Barry e a galera lá permitiu que ele fizesse um disco baseado nisso. E daí começou a rolar. E daí o Stevie Wonder também teve espaço pra falar sobre isso. Demorou, tipo, uma década pra eles poderem falar sobre isso nas músicas, e é só depois que eles já estavam, lá em cima, né? 10 anos em primeiro lugar quase o tempo todo, assim. Um lance. Isso é um bagulho, né? Tipo, tem que... Vou trazer a escola de Frankfurt aqui. Meu Deus, o cara foi longe. Eu tava vendo um negócio sobre
Isso hoje sobre indústria cultural do Adorno. Vem. Você, tipo, como você faz pra massificar a arte? Né? Não tô querendo dizer que, tipo, eles não falaram o que eles queriam falar, mas em primeiro momento eles tiveram que, tipo... Nossa, dá aquela... Nossa... Raspa aqui... Olha... Era uma escultura... Se vocês estivessem vendo a cara do Diogo, ia estar mais expressivo. Virou um cubinho. Né? Ainda é o cerne do bagulho ali, mas, porra... Era uma pessoa inteira. Virou um cubo. Pra depois... Poder chegar a falar... Agora a gente vai falar o que a gente quer falar. O Marvin Gaye ficou um tempo sem cantar, assim. Acho que ele ficou 2 anos de hiato, assim como na nossa banda, né? Uhum. Porque ele não aguentava o lance, assim. Tava na... Porra, um período foda, né? Guerra e o cara... Nossa, um caos. Acho que era a guerra do Vietnã, né? Ele tava incomodado, violência nos Estados Unidos. Ele levou... Porra, levava soco de polícia. Tem a história dele lá. E ele ficou sem cantar. Uma amiga dele faleceu também. Daí ele ficou sem cantar, que cantava com ele, a Tammy Terrell. Acho que é essa. E daí ele voltou porque ele precisava falar daquilo, senão ele não conseguia mais fazer música. Se ele continuasse naquele lance, ele não ia fazer mais música. Uhum. Daí ele fez aquela música, daí deu certo, daí ele pôde fazer e daí ele continuou fazendo. Porque se não fosse isso, que é o que você falou antes, né? O que What drives us? Falei tudo errado. Não, tá certo. Se ele não pudesse falar do que ele tava sentindo naquilo ali, ele tinha parado já. Ele veio com uma música foda e, porra, deu certo. Deu certo. Porra, é isso aí. Aí é um dos discos mais... Porra, pancada. O Ben Harper tem uma história que era muito legal. Eu não lembro qual que era a cidade que ele morava. Mas ele falou que era assim. Ele tinha o violão dele. Aí um dia a mãe dele mostrou eu não lembro qual que era o nome desse artista. Mas ela mostrou um artista. Daí ela falou, não, qual que é o nome desses caras? E daí ela falou, não são esses caras. É um cara só. Tipo, o cara tocava violão e daí ele tocava com o dedão, ele fazia uma técnica como se estivesse tocando baixo, e os outros dedos ele tocava o violão e desossava, assim. Ele falou, é isso que eu quero fazer. Não? Daí ele começou a estudar violão. E um dia, os vizinhos de muro dele viram ele tocando. Só que ele tava tocando uma parada pop, assim. Acontece que os vizinhos de muro dele eram uma banda que se chamava Christian Death. Eles eram uma banda punk... Que, tipo, eles eram tão... Meu Deus do céu, quem que são esses moleques? Que eles fizeram desvalorizar o bairro, assim, tipo, porque eles moravam lá, naquela casa. Meu Deus, o quê? E daí eles viram ele tocando lá, e eles chegaram com um monte de vinil. Falaram, você tem que começar por aqui. Daí era, tipo, The Clash, Dead Kennedys, Nossa, tipo, que outras paradas, assim. E eu falei, caraca. E daí, quando ele contou isso, o Dave Grohl falou... Christian Death eram os seus vizinhos dele? Aham. Que foda, bizarro. né? Isso é foda. Cagado. Essa história eu achei muito... Nossa, eu fiquei chocado. Imagina você fazer um bairro desvalorizar só porque você mora lá. Você conhecia essa banda? Você conhece? Não. Foi só pelo nome. Foi só pelo que ele falou. Nossa. Essa história me lembra... Puta, agora eu não vou lembrar o nome do qual país que era, mas eu acho que eram uns death metal de países nórdicos, assim. De uma época que a galera... O contexto que eu vi, eu não sei se é só isso, mas o contexto que eu vi é... Lá tava tão de boa, na década de 90, eu acho. A vida tava de boa. Bem-estar social estralando, sem assassinatos. Acabou tudo, tá tudo bem. E daí o death metal veio, uma galera estranha, assim, que botava fogo em igreja e fazia o caos, assim, na cidade, porque eles não tinham mais nada pra fazer, porque tava tudo bem. Os caras estão entediados, né, bicho? Acho que é esse nível. Chegou uma banda dessa num bairro e desvaloriza. Outra coisa que eu achei massa, isso... Geralmente, quando eu vejo esses documentários de música, eu sinto alguma coisa, né? Tipo, sei lá, Montage of Heck é um outro documentário que eu vi, eu fui ver no cinema, e daí, Nossa. tipo, eu vi depois e... Sei lá, tinha um dia que exibia no cinema e era só no Cinemark do Parque Shopping Barigui. Eu moro no Santa Cândida. Se você tá em outra cidade, é longe. É bem longe. E ele foi de bicicleta, sem dúvida. Dessa vez não, fui de carona.
Quem foi assistir com você? Foi a minha irmã e a Elisa. A gente foi assistir Montage of Heck. Nossa, não sabia nem que passava no cinema. Quer dizer, Eram não uns passa, bagulho né, no assim, cinema. tipo... Passou no cinema. Esse documentário passou, tipo, um dia. Tem o documentário, o Back and Forth, do Foo Fighters, que eles fizeram quando lançaram Wasting Light, que foi o álbum que eles gravaram na garagem do Dave Grohl. Eles Nossa, também, isso aí tipo... foi muito longe pra mim, né? Já nem Teve sabia que um existia. dia, tipo, foi um dia. Um dia vai passar no Shopping Estação. Era só nos UCI, acho que é o Estação e o Palladium. E daí, tipo, eu vou... E daí eu lembro que eu fui comprar dias antes, assim, o ingresso na bilheteria. Primeiro que comprou Eu o fui lá, ingresso. eu quero comprar o ingresso pro documentário. O cara falou, não é hoje não. Eu sei. Mas... Sempre que eu vejo, tem alguma coisa que me motiva. Tipo, tem alguma coisa que eu penso, nossa, assim... Uma dessas coisas desse documentário foi que... Ele todo é baseado sobre isso, né? Sobre você ir atrás do desconhecido, sobre você fazer coisas que você ama e você se expressar. E você saber que talvez isso não retorne, mas você está fazendo porque você precisa fazer, porque você quer fazer. E vários artistas falam sobre isso. Tipo, sobre nunca desistir, sobre essas coisas assim. Só que o Flea daí, ele falou uma parada que... Nossa, eu falei, é isso, assim. Ixi. Você que é artista, que tá ouvindo aqui, Se liga. se prepara. Segura esse rajado. Ele falou, não tem maldição pior do que você nunca cantar uma música que ficou presa dentro de você. Porra, ele falou isso e eu falei, meu Deus do céu. Mas é parceiro. Foda. Porque assim, Pra ele, adianta estar num caderninho? Ou tem que cantar? acho que você tem que expressar. Porque pro Flea, hoje a gente tem a imagem de que ele é um maluco, né, caralho? O cara é maluco. Todo mundo que conhece o Red Hot Chili Peppers desde os anos 80, assim, vê que o cara, ele é estriquinado. Estranho. Aquele estranho. Aquele que você olha assim, não, nada a ver. Aquele que chega no bairro e desvaloriza. E, na real, quando ele era criança, ele nem gostava de rock. Ele achava que... Eu lembro dessa história. o bagulho dele era que ele queria ser músico de jazz, assim, tipo, ele queria ser músico clássico. Ele achava que quem gostava de rock não gostava de música. Quem gostava de rock gostava de aparecer, gostava de Baderna. fingir que gosta de música. Gostava de Universidade Federal. Balbúrdia. E aí, ele fez amizade, né, com o Anthony Kiedis desde a escola. E daí ele foi descobrindo, tipo, uma forma de se expressar de verdade. Então, cada vez que ele tocava, subia no palco, era ele entendendo qual que era a identidade dele também. Então, como ele contou um pouco desse contexto dele, né, de como que o rock fez isso, como que o punk fez isso pra ele. E daí, eu gosto da banda, sei um pouco de como que foi o histórico deles. Ver o cara ali e ele falar essa parada, eu pensei, nossa, é isso. Não importa o que você vai fazer, onde é que você vai chegar, o lance que você precisa fazer, porque se você não fizer, Já era, filho. já era, tipo, é a pior maldição, é você ficar com a música presa dentro de você. Tem alguma coisa que você viu nas suas pesquisas e você falou, meu Deus, essa parada? Nas pesquisas, não. Mas tem um lance que eu acho que você carrega isso pra você antes de ver esse doc. Que a gente tem uma perspectiva diferente de trabalhar com música, né? E eu acho que pra você tem mais disso. É um lance que eu preciso fazer mesmo que eu não esteja só fazendo música. E pra mim é um pouco diferente, né? Porque eu preciso estar só fazendo música, assim, eu quero, né? Não que eu precise. Mas eu acho que você carrega isso de antes já. Sim. Lance de, mano, eu preciso falar as coisas, não importa o resto, eu preciso estar falando isso só. Mas é isso aí. Massa, então, eu acho que com isso a gente fecha o primeiro episódio aí, depois de todos os percalços. O nome é... Não sei. A gente vai ter que falar o nome, né? Porque quando for lançar vai ser o bagulho. Porque, tipo,
O lance vai ser ver no Instagram se alguém tem alguma sugestão de nome. Porque, de fato, quando a pessoa escutar isso daqui, você está escutando isso daqui, o nome desse podcast é Lugar Nenhum. Não, cara. É, ué. Você falou que, tipo, quando a gente lançar a parada, a pessoa já vai, tipo, não, vai ter mas que a botar gente pergunta no Instagram antes de lançar o podcast. Então talvez não é lugar nenhum. Só que daí a gente vai ter que dar um contexto, assim, dá pra gente cortar um pedaço e falar, olha, isso aqui a gente tá fazendo. Qual que é o nome? Mas eu não sei agora, tô na dúvida do que fazer. Porque o nome tem que ser ver, né? Daí a pessoa tem que ter ouvido. Bom. Eu acho que na real faz mais sentido só falar o nome é lugar nenhum e acabou. Pra você que tinha esperança. A pessoa nem vai ouvir nada disso, tipo, vai ser tudo cortado só. Daqui até aqui falaram sobre ter um outro nome. Joga fora. Bom, encerramos aqui o nosso projeto mais longínquo. Não, a telúrica foi mais longínqua. A gente tem esperanças. Assim, se a gente considerar só o tempo, né? Se a gente considerar a produtividade. Tem um EP. Já tem um episódio. Tem que fazer pelo menos 5 episódios pra ser a mesma coisa. Pra quem não sabe, a telúrica tem até um web documentário. De 5 episódios. É verdade. Eu achei que era disso que você estava falando. Pra quem não sabe, não, né? Ninguém sabe. Mas na real, tinha gente que sabe. Teve gente que me parou na PUC pra me perguntar sobre isso. Ah, não, é mentira. É verdade. Gente que você conhecia? Era uma guria de um outro curso de saúde. Ah, não. Ela chegou e falou: você faz o bagulho lá. Você sentiu o gostinho, então. Teve uma vez que um cara me parou na rua. Lembra que eu falei? É verdade. Nossa, por que só você? Ninguém mais da banda recebeu tudo isso dos fãs. Essa vez foi bizarra. Nossa. Não, agora conta. Ia acabar, mas você vai contar. Então tá. Eu fui um dia levar a minha irmã, ela encontrar umas amigas dela na Trajano Reis. É uma rua aqui de Curitiba. Que na época a galera ficava na rua, trocava ideia lá, ficava bebendo, comendo alguma coisa. E daí, acho que eu fui buscar ela na feira de sexta. Eu passei na feira de sexta e daí ela ia encontrar as amigas lá. Aí eu levei ela, estacionei ali por perto do Torto. E daí eu pensei, porra, não vou largar ela aqui sozinha, né? Eu vou... Um lugarzão esquisito, né? Exato. Vou chegar com ela lá onde elas combinaram, a hora que as amigas dela chegarem, eu meto o pé. Fiz isso. Cheguei lá, daí chegaram as amigas, eu meti o pé e fui descer pela rua que chega ali no Torto. Tudo no planejado, tudo combinado. Tudo tranquilo. Aí eu ia voltar pra casa só, quando eu tava descendo a 1 quadra de chegar no carro, um cara passou me encarando assim, daí ele falou, você é o Diogo? Daí eu virei assim, porque eu vi que o cara tava me encarando, mas ele passou. Quando ele passou, ele falou, você é o Diogo? Daí eu virei. Eu falei, o cara passa assim, parece sonho, né? É. Você é o Diogo. O cara tava com um ternozinho, um chapéu, assim. Eu falei, nossa, por que esse cara tá me encarando, né? Como ele tava me encarando, eu fiquei olhando pensando, será que ele é meu amigo? Será que é alguém do colégio que eu não tô reconhecendo? Daí ele falou, você é o Diogo? Daí eu virei e falei, sim. E daí eu fiquei olhando com uma cara, nossa, será que eu tô vacilando muito, assim? Quem que é essa pessoa? Ele falou, você é o baterista da Telúrica. Eu falei, nossa, eu falei, caralho, eu falei, sim. Ele falou, então, eu sou um produtor cultural da casa... Eu não lembro daí, ele falou o nome do lugar. E ele falou, eu conheço o trabalho de vocês, fala comigo lá, me procura no Facebook, me procura, sei lá, em qualquer lugar. Pra gente ver, né, de vocês tocarem. E eu fiquei, em choque, assim. Eu falei, não, tá bom. Pra você que achava que tava ouvindo podcast de 2 completos anônimos, não. A gente já tem um grande renome na cidade de Curitiba. E é essa a história. Eu fui reconhecido por ser o baterista da Telúrica. E agora, do grande podcast. Baterista do podcast, não. Baterista do podcast. Bom, é isso. Fechamos o primeiro episódio. Adeus, até a próxima. Siga seu sonho sempre. Como já dizia o Di Ferreiro do NX0. Eu vou falar pra você assistir Sociedade dos Poetas Mortos e daí siga o seu sonho. E siga daí o capitão, que é o professor, né? Nenhuma referência a nada militar aqui, por favor. Que isso, por favor. Vamos respeitar. Então é isso, valeu.